Shabbat Shalom, Lekulan. Shabbat Shalom a todos. Há quanto tempo, não é isso? Estamos quase um ano aí sem gravar vídeos, mas estamos de volta aqui pelo canal Perfeita Ordem, o canal que expõe as verdades das Escrituras Sagradas. Tivemos um tempo aí sem gravar vídeos, mas agora nós estamos gravando de novo. Vamos começar mais uma temporada, né, gravando até quando o Eterno nos permitir. Hoje nós não vamos, né, falar de nenhuma paraxá, porque nós vamos começar a paraxá daqui a algumas semanas, né, que o ano judaico vai começar. E aí nós vamos começar com as paraxás de novo. E vamos começar com alguns vídeos, né, dos escritos na Tzarim, né, trazendo as verdades que o nosso Salvador, Yeshua HaMashiach, nos concedeu, né, nos ensinou. E eu vou começar, né, o estudo de hoje, né, com a frase ilustre, né, de Yeshayahu, né, o nosso grande profeta, né, a quem chamam de Isaías, né. Ele disse assim: Vedetut et haimet, ve-haimet teishaher et her. E conhecereis a verdade e ela vos libertará. Palavras também que foram ditas por Yeshua, né, com certeza, né, e pelos seus talmidins, os seus discípulos. Então, vamos começar o estudo hoje. Nós vamos falar, né, de Olam Rabá. Como não, a época que a gente está vivendo agora, não tem outro assunto a não ser falar de Olam Rabá. Então eu convido você, né, a abrir a sua escritura aí, né, mesmo a de Almeida, né, mesmo essa que a gente, é a única que a gente tem aqui, né, que algumas pessoas têm, né, com suas adulterações, mas a verdade está lá, a essência da verdade está lá. Então vamos abrir, né, as escrituras em Yeshayahu. Eu não vou nem ler o 65, eu vou ler logo o 66, né? O 66, que diz o seguinte, vamos lá. Deixa eu colocar aqui o... Vamos falar de Olam Rabá, tá? Olam Rabá. O que é o Olam Rabá? O mundo vindouro, lógico. Nós temos muita coisa falando sobre o mundo vindouro lá, né, em Revelação, Apocalipse, no livro de Revelação. Temos muita coisa também, né, de Olam Rabá no livro de Enoque. O livro de Enoque é um resumo de toda a Bíblia, né, de todas as Sagradas Escrituras. Então, Yeshayahu, vamos lá, Yeshayahu 66. O que Yeshayahu 66 fala? Se você ler o 65, tem muita coisa também. Mas Yeshayahu 66, ele diz assim, deixa eu ver só um instantezinho aqui para a gente não ficar, né? Vamos para o 66. Se você quiser ler o 65 também, você pode ler. Mas já é introdução do assunto, tá? O 65 é introdução do assunto. Então vamos para o 66. O 66 ele tem 24 versículos. Vou tentar ler bem rapidinho. E aí eu vou perguntar a você, né, se Isaías ele está falando do Olam Rabá ou não. Né? Ele diz o seguinte, né? Ele diz assim, sabendo que as escrituras, no seu original, ela não tem, né, capítulos e versículos. Isso aqui foi, né, invencionismo, né, do romanismo, digamos assim, para facilitar a localização de certos trechos. Mas o original não tem, né, ou as cópias originais. Começando, o lobo e o cordeiro juntos apacentarão. O leão comerá palha, como o boi, e pó será a comida da serpente. Preste atenção.
você vai entender o que é examinar as Escrituras e não só ler. Nosso Salvador, Yeshua, ele disse examinai, né? E não só ler. Não farão mal nem dano algum em todo o meu Kadosh monte, ou seja, meu santo monte, diz o Yud-Re, Vav-Re, o Adonai, né? O Eterno. Assim diz o Eterno: os céus é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, vocês? E qual é o lugar do meu descanso? A minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas vieram a existir, diz Adonai. Mas veja, para quem olharei? Para o humilde e contrito de Joá. Né? Joá, mover, tá? Já que, né, espírito não existe. Que treme da minha palavra. Certo? A questão do linguajar, tem outras paraxás que eu explico tudo isso, tá? As adulterações que houve nas Sagradas Escrituras. Quem mata um boi é como o que tira a vida de um homem. Quem sacrifica um cordeiro, como o que quebra o pescoço a um cão. Quem oferece uma ablação, como o que oferece sangue de porco. Quem queima incenso, como o que bendiz a um ídolo. Uma vez que eles escolheram os seus próprios caminhos e tomam prazer nas suas abominações. Interessante que ele fala do cão, né? É como se quebrasse o pescoço de um cão. Por quê? Porque o cão é o melhor amigo do homem, tá? Isso está na palavra que é leve, né? Cachorro que é leve, tocou meu coração. Também eu escolherei as suas aflições, farei vir sobre eles aquilo que temiam, porque quando clamei, ninguém respondeu. Quando falei, eles não escutaram, mas fizeram o que era mal aos meus olhos, e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Ouvi a palavra de Adonai, os que temeis a sua palavra, vossos irmãos que vos odeiam, que vos lançam fora por causa do meu nome. Disseram que Adonai seja exaltado, mas ele aparecerá para a sua alegria, e eles serão envergonhados. Uma voz de grande tumulto da cidade, uma voz no templo, uma voz de Adonai que dá a recompensa aos seus inimigos. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, deu à luz a um filho. Que jamais ouviu tal coisa. Quem ouviu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez, mas logo que Etzion esteve de parto, deu à luz a seus filhos. Todos concordam que ele está falando, né, da nova, digamos assim, no segmento cristão, que é, né, a nova vida, né, eles acreditam que isso aqui vai ser no céu. Vamos lá. Alegrem-se com Jerusalém e alegrem-se vós por ela. Vocês todos os que a amais, enchei-vos por ela de alegria, todos os que por ela pranteastes, para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com abundância da sua quevode. Pois assim diz Adonai: estenderei sobre ela a Shalom como um rio, e a grandeza das nações como um ribeiro que transborda. Então mamareis no colo, ao colo vos trarão, e sobre os joelhos vos afagarão. Como alguém a quem consola sua irmã, assim eu vos consolarei. E em Jerusalém vós sereis consolados. Veja que em Jerusalém. Isso vereis e alegrar-se-á o seu coração, e os seus ossos reverdecerão como a vegetação tenra. Então a mão de Adonai será notória aos seus servos, e ele indignará contra os seus inimigos. Se indignará. Falta um pouquinho, vamos terminar.
continuando. Pois Adonai virá com o fogo e os seus carros serão como o torvelinho para retribuir a sua ira com furor e a sua repreensão com chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará Adonai em juízo com toda a carne, e os que forem mortos pelo soberano serão muitos. Os que se santificam e se purificam para entrar no jardim após uma deusa que está no meio, né? Os que comem da carne de porco e da abominação e do rato, esses todos serão consumidos, diz Adonai. Ou seja, aqui Yeshayahu está pregando a alimentação caché, tá? Muita gente acha que a alimentação caché é bobagem, né? Que isso foi abolido, mas aqui está que o Eterno vai cobrar, né, todos aqueles que não praticam o que está lá em Levítico 11. E porei entre elas um sinal e os... Peraí. Pois eu conheço, o 19, pois eu conheço as suas obras e os seus pensamentos, vem o dia em que ajuntarei todas as nações e línguas, e elas virão e verão a minha kevod, a minha glória. Veja que ele vai juntar todo mundo, tá? Os salvos, os seus. Porém entre elas um sinal, e os que dali escaparem, eu vos enviarei às nações, a Tarsis, Pul, a Lud, e aí ele fala, né, uma linguagem figurada. Povos que atiram com arco e tubal, e virão a minha kevod, e eles anunciarão entre as nações a minha kevod, minha glória. Ablação e trarão todos os seus irmãos no meio e todas as nações como ablação a Adonai, sobre cavalos e carros e em liteiras e sobre mulas e sobre dromedários, e trarão o meu Kadosh, meu santo nome, a Yerushalayim, diz Adonai, como os Bene Israel, os filhos de Israel, trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa de Adonai. No caso, o templo naquela época, né? Veja só que ele está reunindo e todos eles vão trazer, né, essas, digamos, ofertas, né, para a casa do Eterno. E deles tomarei alguns para Kohanim e para levitas, diz Adonai. Kohanim é sacerdote, tá? Pois como os novos céus e a nova terra que hei de fazer durarão diante de mim, diz Adonai, assim durará a sua posteridade e o seu nome. E acontecerá que desde uma lua nova até a outra, e desde um Shabat até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Eterno Adonai, o Yud-Heh Vav-Heh. Entendeu? Então, até o mundo cristão acredita que isso aqui seja o mundo, né, onde os salvos, assim por dizer, viverão. Mas veja a atividade que vai haver neste lugar. Veja a atividade. Percebeu na atividade que vai haver nesse lugar? A serpente vai comer pó. Aí eu te pergunto, vai ter serpente no céu? Vai. Então vamos para alguns textos que eu escolhi aqui, né, para a gente entender, né, se realmente a morada eterna vai ser no céu ou vai ser na terra. Porque muita gente acredita que vai para o céu, né? Vamos morar no céu, vamos morar no céu. Né? Tem até aquela passagem de Yeshua, né, que ele diz, eu vou para o meu Pai para preparar lugar. Ele não disse onde seria esse lugar. Só porque ele vai para o Pai preparar lugar, quer dizer que o lugar vai ser lá? Não, não é bem isso. Então vamos para os textos das Sagradas Escrituras. Certo? Vamos começar por alguns textos aqui. Vamos lá.
Deixa eu começar com no caso, o velho, que eles chamam de Velho Testamento, né? É, deixa eu começar aqui. Vamos lá. Yeshayahu, né? Yeshayahu, Isaías 57, 14. Quando clamares, livrem-te, né? Quando clamares, livrem-te os ídolos que ajuntaste, mas o vento a todos levará, e um assopro os arrebatará. Mas o que confia em mim possuirá a terra e herdarão o meu Kadosh monte. Veja que está com, né? Está se encaixando, o texto se encaixa com, né, tudo que eu li de Isaías 66. Né? Isaías 60, 22. A todos os do povo serão tzadikim, e todos os povos serão tzadikim. Tzadikim é justo. Tá? Para sempre herdarão a terra. De novo, serão renovos para mim, plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja exaltado. Continuando, Isaías 65, 10. E produzirei descendência a Jacó e a Judá em herdeiro dos meus montes, no herdeiro dos meus montes. E os meus escolhidos herdarão a terra, e os meus servos nela habitarão. Terrilim, né, que é Salmos 37, 9. Porque os malfeitores serão exterminados. Veja só. Né? Não tem esse negócio de inferno e vai ficar lá sofrendo. Tá? Os textos vão se encaixar. Os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no eterno herdarão a terra. Mas os mansos, aí vem Salmo 37, 11, né? Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da Shalom, ou seja, Shalom, com paz, paz eterna, né? Aí vamos agora para é que veio uma página aqui que não tem nada a ver. Aí eu estou procurando, mas não tem nada a ver. Por isso que eu estou demorando um pouquinho, tá? Porque é Cântico dos Cânticos, não. Aí a gente vai, mas isso aí é Velho Testamento, né? Provérbios 28, 10. O que faz, que é Mishlei, né? Mishlei. O que faz com que os retos se desviem para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que abriu. Mas os inocentes herdarão o bem. Tá? Aí vem Matitiah. Você só leu o texto do Velho Testamento? Então vamos ler do Novo Testamento, os escritos na Tzarim, para ver se muda alguma coisa, né? Se é que Yeshua prometeu algo diferente do que o Eterno já havia prometido lá no Velho Testamento. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. De que tempo ele está falando isso? Herdarão a terra? De que tempo ele está falando? Porque até agora ninguém herdou, tá? 1 Coríntios 6, 9. Este texto aqui, ele é crucial para o que a religião, né, implantou na sua cabeça. Não sabeis que os não tzadikim, ou seja, os não justos, não herdarão o malhut do eterno, ou seja, o malhut do eterno, o reino do eterno. Não vos enganeis, nem os fornicadores, nem os cultuadores de ídolos, nem os adúlteros, nem os efeminados, por aí vai, né? Aquele texto. Mas está aqui, não herdarão o malhut do eterno. Onde vai ser esse malhut? O reino do eterno, onde vai ser? 1 Coríntios 6, 10. Nem os ladrões, nem os cobiçosos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os que praticam a extorsão herdarão o malhut do eterno, o reino do eterno. Quando o Yeshua esteve aqui na terra, o que foi que ele disse? Ele disse que estava implantando o reino do eterno. É chegado a vós o reino do meu Pai. Gálatas 5:20. Aí aqui vem mais um texto muito bom. As invejas, as bebedices, as orgias, coisas semelhantes e estas outras quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o malhut do eterno, o reino do eterno.
E aí vem Colossenses 2,15. Ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de Shabatot, que são sombra das coisas vindouras, mas o corpo é do ungido. Eles pegam esse texto e fazem uma coisa que fazem com outro texto também. Eles dizem que aqui, Paulo está dizendo que não precisa guardar essas coisas, mas pelo contrário, que ninguém vos julgue por você fazer isso. Não deixe eles te perturbarem, né? Continue guardando os mandamentos. Então, que ninguém vos julgue pelo que você come, né? Por você guardar os shabatotes. Paulo está dizendo aqui para guardar os shabatotes e não para transgredir os shabatotes. Ele não era maluco de dizer para transgredir o mandamento. Tanto quando Yeshua não transgrediu o shabat, como é que Paulo ia transgredir? Ele era zeloso da Torá, como ele falou. Então, o texto está bem claro. Ninguém, né, vos perturbe, ou ninguém vos julgue, ninguém vos condene. Né? Porque julgar é condenar pelo comer ou pelo beber. Ele está dizendo aqui, pode fazer tudo? Não, porque mais para frente ele explica, então eu posso fazer tudo? Não. Ou por causa de dias de festas. Né? Ou seja, ir para Jerusalém 3 vezes, né? Para Sukkot, para Pessah, para Sukkot e para Shavuot. Eram as 3 festas, os três encontros marcados. Eu falo sobre isso nas paraxás, né? Eu explico sobre isso. Né? Ou de lua nova, que era o começo do ano, né? Ou de Shabatot, ou porque você guarda o sábado. Ninguém condena por você guardar o sábado, não. Que essas coisas são só sombra de coisas vindouras, mas o corpo é do ungido. Você continua praticando todos os mandamentos, mas agora somos do ungido. Não precisamos mais só sacrificar animais, mas os mandamentos, né, têm que ser cumpridos, porque o sacrifício, né, não eram mandamentos, né, o sacrifício de animais, eles eram diretrizes, né, eles eram ordenanças, tá? Não eram mandamentos. Mandamentos está lá entre os 10 pronunciamentos. Então, Paulo está dizendo aqui que essas coisas só são sombras das coisas futuras. Ou seja, quando a gente estiver no reino do eterno, tudo isso que a gente fazia no passado vai ser aperfeiçoado lá. E você viu lá em Isaías, né, que tudo isso aqui a gente vai continuar fazendo. Vamos subir para Jerusalém, para as festas, né? E aí vem o texto adulterado, quando o cristão acha que vai subir para o céu. Não é subir para o céu, o texto adulterado, é subir para Jerusalém, porque você tem que entender a geografia, né? A cultura, né? O ambiente, né? A poesia do hebraico, a cultura do hebraico, a geografia do hebraico, para poder entender a linguagem do hebraico. Quando eles dizem subir, é para Jerusalém, né? Para adorar o Eterno, né? Na época era no templo. Agora não. Agora, Yeshua foi bem claro, ele disse: adorarão o Eterno em ruá e verdade, né? Ou seja, com mover verdadeiro. Como não existe a palavra espírito no hebraico, então tira essa palavra espírito, né? Que espírito não existe, né? Achou ruim o que eu falei? Não posso fazer nada. É a verdade das escrituras. Se a tua Bíblia está adulterada, eu não sou culpado, só lamento, né? Mas a palavra espírito não existe no hebraico, então isso é uma adulteração do romanismo, do catolicismo, para implantar uma doutrina que é a Trindade, né, que ela não existe. Então, quando Yeshua diz assim, adorarão ao Pai, né, em espírito e em verdade, né, tira a palavra espírito, coloca a palavra joá, que é sopro, que é mover, né, que é vida, com vida verdadeira. Ou seja, você vai fazer a caridade sem querer algo em troca. E a palavra adorar, ela é servir. Então, por isso que diz assim, você não consegue servir a 2 senhores.
né? Porque você tem que servir. Como é que os egípcios serviam aos seus ídolos lá? Com banquetes, né? Com frutas, né? Ele levava uma bandeja com frutas. Então, enquanto ele estava servindo um, ele não podia servir o outro. E é assim que é a analogia. Quando você serve ao Pai Eterno, né? Você não consegue servir. Quando você serve com verdade, você não consegue servir a outro Elohim. Correto? Então a gente vai. Eu vou buscar aqui mais alguns textos. O negócio aqui travou. Pronto. Deixa eu ir buscar aqui mais alguns textos e depois a gente vai partir para o grego em um assunto. Deixa eu buscar aqui, né, um texto. Eu não vou olhar muito por causa da luz aqui que já está né? Devarim, né, Deuteronômio, Moshe diz o seguinte, né, que a Torá estava lá escrita, mas que vocês, né, ele diz o seguinte, Devarim 4, vou começar do 4, né? Vou começar do 3. Seus olhos viram o que Adonai fez por causa de Baal Peor, e todo homem que seguiu a Baal Peor, Adonai, seu Criador, o consumiu no meio de vocês. Mas vocês, que vos apegastes a Adonai, seu Criador, todos estáis hoje vivos, né? Vos ensinei regulamentos e preceitos, como Adonai, meu Eterno, me ordenou. Não são preceitos de Moshe, são preceitos do Eterno, como ele me ordenou, né? Para que os observeis no meio da terra, na qual estáis entrando para possuirdes. Guardai-os e observai-os, porque isso é a sua sabedoria e o seu entendimento, à vista dos povos, que ouvirão todos estes regulamentos e dirão, esta grande nação é Emet, né, em verdade, povo sabido, entendido. Pois que grande nação há que tenha Elohim tão chegados a si como é a nós. Adonai, nosso Criador, todas as vezes que o invocamos, né? Ou seja, ensinai. Para isso, né? Para isso houve os Shabatot. E aí vem, não tomarás o nome do Eterno em vão, guardar poderoso em falsidade, né, por inocente, aquele que tomar o seu nome, ele não tomará por inocente, guarda o dia do Shabat para santificar. E aqui ele começa, né, detalhando os 10 pronunciamentos, né? E aí, quando chega no versículo 23, guardai-vos de que vos esqueçais do pacto que Adonai, seu Criador, que ele fez convosco, e não façais para vocês nenhuma imagem esculpida semelhante de alguma coisa. Eu estou mexendo na religião todinha, né? Eu estou bagunçando com a religião todinha. Só lamento, é a palavra. Tá? Eu estou lendo, tá? Deuteronômio 4, 23 aí. Porque Adonai, seu Criador, é fogo consumidor, um eterno zeloso, que não volta atrás na sua palavra. Isso aqui agora foi comentário meu, tá? Não está no texto. Não volta atrás. Mas tem texto demais falando, né, que o eterno não volta atrás. Como é que lá na frente ele ia voltar? Não, de maneira alguma. Aí ele continua. Quando tiverdes, 25, quando tiverdes filhos e filhos de filhos, e envelhecerdes na terra, e vos corromperdes fazendo alguma imagem esculpida semelhante de alguma coisa, e praticando o que é mal aos olhos de Adonai, seu Criador, para provocar a ira, hoje tomo por testemunha contra vocês o céu e a terra. E foi o que aconteceu, né? Moshe foi o maior profeta que existiu, depois de Yeshua, né? Foi o primeiro profeta, tá? Não houve profeta antes de Moshe. Moshe foi o primeiro profeta, né? Porque para ser profeta é preciso 3 características, tá? E aí ele promete que se isso acontecer, ele vai espalhar o povo, né, pelas nações. E foi o que aconteceu. Mas o que é que ele diz, né? E chamou Moshe, perdão, a todo Israel e disse: ouve, ó Israel, regulamentos e preceitos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em cumprir. Ou seja, Shema Israel, ouve Israel, Shema, ouve, né?
não com nossos pais, né? Esse pacto, mas conosco, sim, com todos os. Agora já é o capítulo 5, tá? De Deuteronômio. Né? Hoje que estamos vivos, face a face falou conosco no monte entre o fogo. Né? Ou seja, Moshe foi um homem que falou face a face com Adonai. Né? E aí eu vejo muita pregação aí dizendo, Moshe foi o homem que falou face a face com Adonai. Então por que você não segue as palavras de Moshe? O cara foi até o terceiro céu, né? Falou face a face com o Eterno, e você não segue as palavras dele? Né? Porque você segue a sua religião? Né? Eu não estou dizendo para você deixar de seguir Yeshua para seguir Moshe, não. Né? Porque se você comparar os ensinamentos, são iguais. Yeshua não tirou uma palavra do que o Eterno mandou Moshe escrever. Ok, vamos mais para frente. Né? O 5. Diligentemente guardarás os mitzvot, o capítulo 17 do 5, né? o capítulo 5, verso 17. De Adonai, teu poderoso, como também os seus testemunhos, os seus regulamentos que te ordenou. Né? Quando teu filho, aí vem, né? Para que 18. Também praticarás o que é reto e bom e visão a Adonai, que te vá bem, e entre e possuas a terra, a qual prometeu com juramento a teus pais, para que lance fora de diante de ti todos os teus inimigos, como te disse. Quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo, que significam os testemunhos, regulamentos e preceitos que Adonai, nosso Criador, ordenou a vocês, responderás a teu filho, éramos servos de Paró no Mitzrayim, porém, Adonai, com poderosa mão, nos tirou de lá. Paró, Faraó, né, Mitzrayim, Egito. Ok? Isso tudinho, né, ele pediu para que fosse passado de geração em geração. Né? E aí vem o 6, né, aí ele fala, novo, né, ouve, ó Israel, chamar Israel, né, para que temas Adonai, teu poderoso, o 2, né, e guardes todos os seus regulamentos e mitzvot são mandamentos, né, que eu te ordeno, tu e o teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da vida, e para que se prolongueis os dias da tua vida. Né. Ouve, ó Israel, atenta em que os guardes, para que te vá bem, que muitos multipliques. Né. Aí vem o 4, que é o Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Errad, ouve, ó Israel, Adonai é nosso Criador, Adonai é um. Né? Aí ele começa de novo, né, com os mandamentos. Amarás o teu Todo-Poderoso, né, de todo o teu coração, de toda a tua vida, de toda a tua força. E aí, agora, né, sabendo que o sábado, eu não estou pregando sobre o sábado não, tá? Sabendo que o sábado foi feito, porque todos os dias trabalharás, mas no sábado, dedique ao Eterno. Ele diz, dedique ao Eterno, sente nas portas, Moshe diz, né? Sente na porta, no caminho, para onde vá, e veja que isso também foi o que Yeshua disse. Né? E ele fez, pelo caminho pregou, né, as boas novas, né? Mesmo depois de ressuscitado, né? Pregou as boas novas no caminho de Emaús, né? Paulo, né? Shaul Rachalia, Paulo enviado, ele diz também, pregai as boas novas a tempo e a fora de tempo. Isso concorda com o que Moshe ensinou. Né? Ele sente nas calçadas, né, à noite, nos Shabbats, e ensina os seus filhos. Então, o romanismo, depois de adulterar as escrituras sagradas, ele quis calar também a redação oral, mas não conseguiu. Estamos aqui falando a verdade. Então, vamos para a Revelação 20, né? O 5, 25, né? Mas os outros mortos não reviverão, até que o 1000 anos, né, se completem. Aí tem 1000 anos aí que é o Malhut do Eterno, tá? Que o povo acha que vai morar no céu, 1000 anos vai morar no céu. Feliz e Kadosh, santo, é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte. Né? O que será essa segunda morte? Né? Mas serão Kohanim do Eterno e do Ungido, e reinarão com ele durante esses 1000 anos. Você vai ressuscitar, né? Vai ressuscitar, tá? Aí acha que vai ressuscitar e vai para o céu. Né? Vamos lá. Eu já disse aqui que o mundo vindouro vai ser na terra.
tá? O mundo vindouro vai ser na terra. Você é pó, né? Então, você vai morar no pó. Aí os textos que foram adulterados, né? Aquele de Paulo que eu falei e o outro de Êxodo, quando ele diz assim, estarão dois no moinho, um será levado e o outro será deixado. Pô, se o texto diz que os mansos herdarão a terra, então o que fica no moinho é o que está salvo. Ele vai herdar, ele vai continuar fazendo as coisas que estava fazendo antes, como Paulo falou, são só sombras, aquilo são só sombras do mundo vindouro. E no mundo vindouro vamos fazer tudo de novo, né? Aquilo ali foi só um ensaio. O que aconteceu no deserto, no Êxodo, né, Pentateuco ali, foi só um ensaio do que vai vir no mundo vindouro, né? E aí a religião vem e diz que o que fica no moinho, né, é o que é condenado e o que é retirado é que é o salvo. Não se engane, meu amigo, não se engane. Se a palavra diz que os justos herdarão a terra, então quem fica no moinho trabalhando é que é o justo, é o salvo. E o que foi retirado é o que foi condenado, que cairá nessa segunda morte. Para tirar isso, né, para tirar o que foi implantado, né, na sua cabeça, vai ser bronca, mas vai depender de você. E aí, né, sairá confundir Gog e Magog, que é mais ou menos isso que a gente está vivendo hoje. Estamos já na grande tribulação, tá? Não se engane, estamos já na grande tribulação. Né? Gog e Magog está lá na Europa, já funcionando a todo vapor. E subiram sobre a largura da terra e cercaram e acamparam os cadoshim, as cidades, né? O adversário que vos enganava foi lançado no lago de fogo, né? Deixa eu ler o 9. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o acampamento dos cadoshim, a cidade querida, mas desceu fogo dos céus e os devorou. E o adversário que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde então o animal poderoso, o falso Navi, e de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Dá para confiar nesse texto? Dá para confiar? Não dá, tá? Porque aqui a gente vê que tem algo estranho nesse texto, porque ele não se encaixa nos outros, tá? Não se encaixa. Isso aqui é romanismo, tá? Os homens não perdem tempo, né? Por quê? Veja só, lá em cima ele diz que os injustos serão exterminados. E eu vou provar isso aqui, mesmo em Revelação. Né? A palavra Sheol é sepultura. Aí Sheol, sepultura, aí colocaram Hades, né? Depois colocaram Hades no lugar de sepultura, e depois inferno. Né? Então, se o inferno é o lago de fogo, como é que o inferno vai ser lançado no lago de fogo? Então, o texto aqui, ele parece que foi distorcido. Tá? Então, vamos continuar. Vamos para o 21. Cadê o 21? 21. Aqui ficou, eu salvei aqui e ficou. Ele vai falar da cidade, né? No 20 ainda, né? E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele e de cuja presença fugiram a terra e os céus e não foi achado lugar para ele, né? E vi os mortos, é porque quando eu bati o print aqui, o texto não saiu direito. Né? Vamos lá. Felizes, aí ele diz assim, eu cedo venho e está comigo a minha recompensa para retribuir a cada um segundo a sua obra. Então para com isso que o teu louvor não vai te salvar não, né? Teu não vai te salvar, tua cantoria não vai te salvar, o que vai te salvar é as tuas obras, e isso está lá na Torá. Tá? Eu sou o Aleph e o Tav, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então para com esse negócio de dizer Alfa e Ômega. Alfa e Ômega é grego. E Yeshua falava hebraico, então é Aleph e Tav. E ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, que praticam a mentira. Né? Para de mentir, porque se tu não parar de mentir, tu não vai estar no Olam Rabá. Tá? Nem que seja aquelas pequenininhas. Tá? Mentir e omitir.
Eu, Yeshua, enviei o meu mensageiro para vos testificar estas coisas a favor das congregações, ou seja, das minhas carral, congregação, carral, ajuntamento. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a resplendente santa estrela da manhã. E o Ruá e a noiva dizem, vem. Não tem espírito, é Ruá. E o mover e a noiva dizem, vem. Né? Peraí, a noiva diz, vem? O cristão acha que ele é a noiva. E como é que a noiva está dizendo agora vem? Né? O Ruá, o mover do eterno, e a noiva diz vem? Peraí, né? Então quem é a noiva? E quem tem sede, venha. E quem quiser, receba. Né? Eu testifico, eu estou do ouvido. Vamos lá. Quem é a noiva? Como é que o texto diz? Como é que o texto diz? E eu, João diz assim, e eu vi descendo do céu a noiva, a cidade santa, adornada como uma noiva. Então para com isso de achar que tu é a noiva. A noiva é a cidade, que está lá em cima, santa. Ela não está na terra, porque se ela estivesse na terra já estava destruída, né? O pecado já tinha destruído ela. Então ela vai descer santa. Então a noiva é a cidade, não é você, é a cidade. E não entrará nela coisa alguma impura, nem que pratique abominação ou mentira, mas somente o que estão escritos no Sefé da vida do Cordeiro. Né? Tem uma passagem que Moshe diz assim, o Eterno diz que vai exterminar o povo, né? E aí Moshe diz o seguinte, se tu exterminar esse povo, risca o meu nome do livro, risca o meu nome. Ou seja, o nome de Moshe não estava escrito ainda. Ou já estava? E aí? O nome de Moshe já estava escrito. Porque é livro da vida. Agora, se você morrer praticando iniquidade, aí o teu nome ele é riscado. E aí Moshe disse, risca meu nome. E o Eterno não podia riscar o nome de Moshe, porque Moshe não teria praticado iniquidade nenhuma. Né? E essa foi a condição que Moshe deu para o Eterno. Né? Risca meu nome, se tu for destruir esse povo, risca meu nome. Ou seja, o nome de Moshe já estava escrito. Ué, Moshe não era passivo de pecar? Era. Né? Então, quando se morre, é que se vem o julgamento e sabe-se se o nome vai continuar escrito ou não. Então vai depender das tuas obras, se o teu nome vai continuar escrito ou não. Tá? Então para com esse negócio de achar que o teu nome só é escrito se tu aceitar o ídolo romano. Vamos continuar. A passagem de Colossenses, eu já falei, né? Tá aqui o texto todo, mas eu não vou repetir de novo, né? Porque já foi mais que explicado. Né? Agora a gente vai, tá aqui 21, né? O 21 tá aqui, achei agora, porque é aquela outra. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra. Peraí, se tu vai morar no céu, para que ele vai fazer uma nova terra? Tá entendendo? E se for o primeiro céu e a primeira terra, e o mar não existe mais. Então, se você gosta de mar, pode se preparar que não vai ter mais banho de mar, não. Né? Não vai queimar a pelezinha mais de mar, não. Tá? Não vai usar mais biquíni, não vai ter, não. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte do Eterno. Isso está em Revelação Apocalipse 21, no comecinho, primeiro, segundo versículos. Que descer, eu já falei, mas estou lendo o texto, tá? Adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. Mas quem é a noiva mesmo? A cidade. Então, meu amigo, né? Você é educado, vou lhe chamar de irmão. Meu irmão, como é que você quer morar no céu se a cidade vai descer? E quando a cidade descer, o Eterno vai descer junto, vai fazer, né, o alinhamento de novo dos dois reinos. Como é que você quer ir morar no céu enquanto o Eterno vai descer? Que usurpação de poder é essa? Quando o Eterno desce, tu sobe. Aí tu vai subir para morar onde lá? Se tu é pó, tu é terra. Né? Aí tu vai morar com a serpente lá em cima, porque Isaías diz que a serpente vai estar conosco. A serpente vai comer pó. Né? Isso é outro texto, o que é serpente, né? Quem é o Rassatão, o que chamam de diabo, né? Diabo não é nada isso. O pessoal pensa aí não, tá? Depois eu vou fazer um texto para explicar quem realmente é o
Satanás, diabo, Lúcifer, que isso aí são palavras folclóricas do romanismo implantado na religião, né? E o nome dele é Satã, o acusador, o inquiridor, o requisitor. Tá? Fica mais o acusador. Depois vamos fazer um vídeo, né, só falando do bichinho. Né, que ele é muito, né, assim, o povo faz merda aí e coloca a culpa nele. Desculpa a palavra, né? E eu ouvi uma grande voz do trono e dizia Beit Hamikdash. A gente sabe o que é Beit Hamikdash, né? É o tabernáculo do Eterno. O tabernáculo do Eterno está com os homens, com ele habitará. Né? Com ele habitará e eles serão o seu povo. Ou seja, o tabernáculo vai descer, né? Uma vez Jerusalém vai descer com o tabernáculo. E aí aquilo que Paulo disse, aquelas coisas que eram feitas lá no deserto, vai começar a ser feita de novo. Não vamos sacrificar, mas vamos adorar, né, no tabernáculo do Eterno. Vamos voltar a ter as festas, né, Shavuot, Sukkot e Pessah de novo. Né, e todos irão, pelo menos uma vez, a Jerusalém para adorar o Eterno lá. O Eterno mesmo estará com eles. Leia o texto direitinho aí, leia. Né, o Eterno vai estar conosco aqui. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não terá mais morte, nem terá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Né? E aí Yeshua diz, né, está feito. Né? A pessoa que vencer herdará estas coisas, e eu serei seu eterno, e ele será o meu filho. Né? Então, se você quiser mais detalhes sobre o mundo vindouro, né, você pode ir lá no comecinho dos meus vídeos, tem lá, né, o último dos últimos dias. Né, o último dos últimos dias. São 3 ou 4 estudos que eu dou falando como vai ser os últimos dias. Vamos lá. Deixa eu ver se eu vejo mais alguma coisa aqui. Né, aqui vem. E aí, vamos lá. Matitiarro, ou Mateus 18, diz o seguinte. Porque o que foi que a religião ensinou? Né? Eles dizem o seguinte. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. No hebraico, diz assim. Aquele que disser amém aqui neste mundo, dirá amém no mundo vindouro. Tá? Fica meio confuso você fazer as coisas aqui na terra e um martelo ser batido lá. Ou seja, tudo que for feito aqui, o Eterno bateu o martelo lá em cima. Ou seja, ele está a nosso serviço, inverteu a ordem, né? Ou seja, tudo que eu fizer aqui, o Eterno vai bater o martelo lá? É assim? Né? Ou seja, a religião diz isso, principalmente o romanismo, né? Que tudo, né? E o cristianismo, o pentecostalismo vai junto, né? Os evangélicos vão junto, né? nessa tradição, né? Nesse erro, né? Nessa adulteração. Né? Ou seja, o que os líderes religiosos fizerem aqui na terra é como se fosse o Eterno fazendo. Não é assim. Os homens são passíveis de erro. Né? Então vamos para o grego. Né? Quantos, né? Deixa eu puxar um pouquinho aqui para eu enxergar direitinho. Quantos veja, isso literalmente, tá? Palavra por palavra. Verdadeiramente, eu digo para você, quantos e se você dever ligar. Quantos você deve ligar? Em a terra, será limite. Ou seja, cuidado com o que você vai fazer aqui na terra. Cuidado com o seu limite, o que você vai fazer na terra. No paraíso, e quantos e se você deve perder em terra, será solto. Né? Aquilo que você fizer aqui na terra vai ser limite para você no paraíso, no mundo vindouro. Vai ser alvo de limite. Né? E o quanto se deve perder, né, na terra será solto. Ou seja, o que você acrescentar aqui, né, e o que você perder aqui,
É como se fosse liberdade no mundo vindouro. Isso se encaixa, né, com o texto em hebraico. Vamos agora para Mateus, Matitiarro 16, 19. O que é que Yeshua está dizendo? Eu darei para você as chaves do reino dos céus e tanto faz se você pode ligar. Em terra será limite. Certo? Ou seja, esse é o comecinho, do texto lá. Que aí, um pouquinho antes, ele diz que vai... sobre esta pedra, sobre esta rocha, eu vou construir a minha comunidade, a minha carral, que eles traduzem por igreja. E os portões do Hades não prevalecerão contra ela. Veja só, no original é Sheol, os portões do Sheol. Não é portão do inferno, inferno não existe. O que existe é o lago de fogo. Tá? Inferno foi Dante que inventou. São os portões do Sheol. O Sheol é o quê? Sepultura. Ou seja, a morte não vai prevalecer contra o reino do Malkut e do Eterno. Como está lá no texto de Revelação. Ele diz que a morte e a sepultura, a morte e a sepultura serão lançados. Ou seja, como é que eles dizem? A morte e o inferno, A morte e o inferno, ou seja, sepultura, Sepultura, Hades, inferno, sepultura, Os portões do Hades, Hades é o quê? Sepultura, ou seja, as sepulturas não prevalecerão, então não vai haver mais morte, que combina com o texto lá de Apocalipse. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Peraí, inferno não pode ser lançado nele mesmo. Então vamos tirar a palavra inferno e vamos colocar a palavra real, Sheol, sepultura. Se não vai haver mais morte, não vai haver mais sepultura. Então a morte e a sepultura foram lançadas no lago de fogo e exterminados. Agora, por que serão exterminados? Porque na cultura judaica, quando a gente fala em fogo, se fala em extermínios. Eu quero agradecer a você, se você ficou até agora comigo. O meu nome é Gutenberg Moraes, você pode me chamar de Berg Moraes, que já foi o nome desse canal antes. Temos também um Facebook, Berg Moraes, é o último, não sei até quando ele vai resistir ao que a política lá do Face, porque se você falar a verdade não serve para o Face. E se você gostou, compartilha. Eu nunca pedi isso, mas vou começar a pedir, porque as pessoas dizem, por que você não pede? Tá, então vou começar a pedir. Se inscreve, dá um like, porque aí o canal ele abre para outras pessoas, ele começa a ser mostrado mais para outras pessoas. Vou terminar o estudo de hoje com a frase, que é a Bericat Kohanim, a bênção sacerdotal. Quem sou eu para dar bênção sacerdotal? Mas quando a gente pronuncia a bênção sacerdotal, nós recebemos também. E essa é, lógico, a nossa intenção. Vamos para a bênção sacerdotal e terminar esse estudo graças ao Eterno. Yevarichecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panavelecha, vihuneka, Itzar Adonai panavelecha veyatzelecha, Shalom. Elohim Melech Neeman, Elohim é rei fiel. E foi isso que Yeshua disse. Aquele que disser amém neste mundo, dirá amém no mundo vindouro. Porque amém é Elohim Melech Neeman. Ou seja, para tudo que você falar, para tudo que acontecer na sua vida, você tem que dizer amém. Amém. Por quê? Porque você vai estar dizendo, seja lá qual for as circunstâncias da minha vida, o Eterno continua sendo rei e fiel. E quem disser isso nesse mundo, dirá no mundo vindouro. Obrigado, tenham um bom Shabat, e vedetut eret haimet, vehaimet techaret et he. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Shalom.